Bom, e falando em segurança pública ainda, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo é terminantemente contra o projeto de lei que equipara facções criminosas ao terrorismo. Nós somos contra, o governo é terminantemente contra, somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem um objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Bom, Marcília, zero de surpresa com essa declaração da Gleisi Hoffmann. Vale lembrar que desde segunda-feira o secretário de Segurança Pública de São Paulo está em Brasília tentando articular aí a aprovação do projeto de lei antiterrorismo, e a própria Gleisi Hoffmann tem feito pressão, tem feito algumas ligações aí nos bastidores para tentar frear a votação desse projeto, mas eu queria te ouvir, um projeto 1283 de 2025, de autoria do Danilo Forte. Ele contempla bem, ele está bem estruturado esse projeto para fazer essa nova classificação, Marcília, na sua visão? Deixa eu acrescentar uma informação para o Marcília saber também com quem está lidando. O Duque conta que o primeiro contato que ele teve em Brasília para ser levado ao Lula foi com o então marido da Gleisi Hoffmann, que é o ministro... O primeiro, o branco? Lá o Paulo Bernardo? Paulo Bernardo. Tá, peraí, Marcelo, segura aí, porque antes, para a gente não perder o fio da meada, a produção resgatou o vídeo do Renato Duque, Augusto, que você comentou, a gente vai revisitar, depois a gente volta para a Gleisi. Ele ainda não era tesoureiro e ele começou a atuar na arrecadação, quer dizer, ficou uma coisa à parte. Sei. E por quê? Tu vai me explicar? Porque nessa época tinha outro... Porque o então presidente Lula determinou isso. O senhor pode me esclarecer essa afirmação? Posso, sim, senhor. Eu fui chamado a Brasília, eu não sei se eu falo os nomes todos, por quem me chamou, aí fica a critério do senhor. Eu fui chamado, eu fui chamado a Brasília e essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento, não citava o nome. O Lula tinha, o presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Então, ó, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar com você. Ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham para a Petrobras. Foi quando eu conheci o Vacari em 2007. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua descrição. O senhor foi chamado a Brasília? Por um ministro de Estado da época. Tá. Essa pessoa tem foro privilegiado hoje? Não, acho que hoje não. Então, se o senhor quiser dizer o nome... Foi o senhor Paulo Bernardo. Tá, e como é que foi mesmo? Paulo Bernardo chegou, falou que a partir de agora, você vai ter contato com uma pessoa chamada Vacari, João Vacari, vai te procurar e ele vai fazer os contatos com as empresas. Isso foi em 2007? 2007. Tá. E a partir daí, até o Vacari assumiu essa posição e depois ele se tornou tesoureiro oficial do partido e continuou. Aí o registro, Augusto, prestando depoimento para o então juiz da 13ª Vara de Curitiba, Sérgio Moro. Sem dúvida, né? Espontâneo. Primeira vez que ele foi chamado, ele não compareceu. Aí ele pediu para ser ouvido e disse isso e outras coisas. Então, só um aperitivo. Bem lembrado, Augusto. E agora, no final de semana, Dias Toffoli anulou a condenação, seguindo aí o ministro Gilmar Mendes, né? O Dias Toffoli mudou de posição e seguiu o ministro Gilmar Mendes. Aí você sai do STF, que tem o Toffoli, e você vai para a primeira instância, que sai o Moro, e entra o Eduardo Apio, que agora está sendo afastado, inclusive, do cargo de juiz, por estar sendo investigado por roubar 2 garrafas de champanhe de um supermercado, né? Pronto. Então, isso mostra, né? Que esperar da configuração de um Brasil que tem, numa ponta, o Toffoli fazendo o que o Augusto muito bem descreveu a respeito da Lava Jato, e na ponta aqui de baixo o Apio, que está sendo investigado por roubar 2 garrafas de Moët.
Xandão. Então, fica... Vai em Blumenau, Santa Catarina, Em Marcelo. Blumenau, em Santa Catarina. E ele disse que era perseguição. Ele estou sendo perseguido. E aí agora está sendo perseguido pelos colegas também, que o afastaram enquanto as investigações seguem. Sempre as pessoas de esquerda estão sendo perseguidas, elas nunca fizeram nada. E esses juristas de esquerda também, né? A gente estava falando de juristas de esquerda. Eu não sei o que seria um jurista de esquerda. Eu conheço um jurista que está atento à Constituição. A Constituição ela não deveria ser de esquerda, né? Ou de direita. A Constituição é a Constituição. Mas se você assim se classifica, parece que você já passou a interpretar de acordo com a sua própria visão a Constituição. E isso tem a ver com o que a Gleisi vem dizendo, porque a interpretação deles a respeito do que é terrorismo, ou do que é crime, ou do que é facção criminosa, também tem um viés claramente ideológico. Ela própria assume, né? No momento em que ela diz que ela é contra o PL porque abre margem para intervenção estrangeira, claramente está dito que o que eles não querem é que haja uma força capaz de resolver o problema. O que o PT me parece desejar é ter centralizado nas mãos dele a possibilidade de fazer o que quiser com o crime, inclusive nada. Inclusive emparcerar-se de alguma maneira ao crime ao deixar de combatê-lo, agir de forma negligente e omissa, né? Como inclusive o governo Lula tem sido acusado. E é disso que se trata. No momento em que você equipara a facção criminosa a grupo terrorista, você abre um leque de possibilidades para a estruturação do Estado, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista legislativo, de combater o crime. E também abre a possibilidade de que haja parcerias com governos estrangeiros para esse combate, como está acontecendo em relação ao Trump e à Venezuela, como está acontecendo em relação aos Estados Unidos e à Colômbia. O interesse deles é de que esses países deixem de ser um corredor para derramarem drogas nos Estados Unidos. E o que o Lula não quer é essa interferência, porque ele sabe que no momento em que for possível uma interferência estrangeira no seu governo, na forma como ele combate a criminalidade aqui, sem dúvida, ele próprio passará a ser, talvez, o combatido. Vou passar para a Ana, para ouvi-la aí sobre essa declaração da Gleisi Hoffmann sobre terrorismo, que também não surpreende, né? A gente tem acompanhado durante toda a semana aí essa pressão em cima dos deputados para que esse projeto antiterrorismo não passe no Congresso, né? Parece que estão querendo a Operação Abafa em Brasília, Ana. Paula, eu vou resumir o meu comentário no que poderia ser a nossa tarja, né? Porque a tarja, ali está escrito: Gleisi diz que o governo é contra a PL que equipara facções ao terrorismo. Eu acho que nós poderíamos escrever: Gleisi é contra tudo que equipara facções ao terrorismo. Simplesmente assim, porque este é o perfil deste governo. Eles querem, de toda forma, proteger a bandidagem. É isso.